Louvado seja Deus. Salmo de número 128. Quem achou, diga amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Os irmãos que estiverem de pé, podeis assentar. Fique orando aí no Espírito, para que Deus nos dê a compreensão dessa palavra aqui nessa noite. Irmãos, nós trouxemos aqui uma leitura no livro de Lucas, que vai falar da ansiedade, de quanto Jesus estava ansiando aquela última Páscoa. E todos nós conhecemos essa história. E sabemos que ali seriam os últimos minutos de Jesus com os seus discípulos. E o seu coração estava tão ansioso que ele chama os seus discípulos, Pedro, João e Tiago, e manda que ele entre na cidade e que eles viessem seguir um homem que ia levando um cântaro de água na mão. E ele seguisse aquele homem até ele entrar em uma casa. O conselho de Jesus foi que quando ele entrasse na casa, ele falasse com o dono de casa, o pai de família. Quando vocês entrarem lá, vocês perguntem a ele aonde será a nossa Páscoa. E ali vocês preparam. E a palavra do Senhor, ela diz que chegando Pedro, João, Tiago ali, eles falaram com aquele dono de casa, e ali eles direcionaram os seus discípulos para fazer o preparativo para ser do Senhor em um local acima onde estava um cenáculo, e ali eles prepararam a mesa. Agora no Salmo 128, nós vemos aqui uma palavra que também ela retrata essa questão de mesa. É interessante, né? Já visto que o próprio salmista, ele disse que o Senhor, ele prepara uma mesa para a gente na presença dos nossos adversários. Ele mostra a sua fidelidade para conosco, mostrando para o nosso inimigo maravilhas sendo realizadas nas nossas vidas. E interessante que ele gosta de mostrar ali uma mesa. No capítulo a qual nós lemos, que Lucas escreveu, a gente viu várias vezes ele relatando a questão de mesa. Era na mesa onde vocês iam preparar, era na mesa onde pessoas iriam me trair, era na mesa onde vocês iam saciar a fome e a sede de vocês. Era na mesa onde vocês iriam ser abençoados. Muitas vezes, no capítulo 22, você vai ver isso. E aqui nós vemos aqui algo que retrata uma bem-aventurança na vida do homem, ao redor de uma mesa. Porque a mesa, ela sempre vai simbolizar não só a fartura que é colocada nela, mas o principal sinal que a mesa reflete é o significado de união. Comunhão. E nessa noite, o Senhor, ele prepara essa mesa para nós termos comunhão com Ele e Ele conosco. Existe aqui algo que nós podemos ter a certeza e a convicção que Deus está ansioso. O Espírito de Deus está ansioso para sentar conosco nesta mesa. O primeiro versículo ele diz que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor
e anda nos seus caminhos. Muitas vezes nós interpretamos essa palavra temer ao Senhor com a questão de ter medo de Deus, e a verdade não é essa. Porque esse temor do Senhor é diferente daquilo que a gente pensa, que muitas vezes nos retrai e muitas vezes impede até da gente se aproximar mais de Deus, pensando que o nosso Deus é um Deus carrasco. Olha só, eu estava observando aqui quando as crianças foram louvar, e a irmã mudou um pouquinho da letra, né? Quando diz que você, a irmã trocou pelo Senhor, né? Interessante isso, e é louvável. Mas quando trata-se de Deus, Deus não é um Deus carrasco, que Ele vai te martirizar, vai te maltratar, vai te penalizar porque tu chamou Ele de você, de tu. Não. Coisas que muitas vezes nós não entendemos, onde entra nas nossas próprias vidas, na minha, na sua, na nossa, que muitas vezes nós cumprimos toda a palavra e se rasgamos com um mosquitozinho. Porque são coisas que muitas vezes a gente interpreta errado. Esse temor de Deus é algo diferente, é algo que Ele requer de nós de forma responsável. Esse temor é eu reconhecer a grandeza de Deus sobre a minha vida. Esse temor é eu receber Deus na minha vida como algo muito precioso. Ou seja, eu não trocar esse Deus por outras coisas fúteis, que às vezes não vale nem a pena. É eu saber que esse temor é eu me aproximar cada vez mais e não se omitir, não correr, não fugir, não tentar sair da presença, não se esconder, mas pelo contrário, eu me aproximar de Deus no que eu tenho um temor perante Ele. E agora eu vou passar a andar os seus caminhos. Esse é o verdadeiro temor de Deus. A palavra de Deus diz que o princípio da sabedoria é você temer a Deus, sim ou não? O homem sábio, ele teme a Deus, né? É diferente do homem ímpio e depravado. É diferente da pessoa que não tem o controle próprio da sua vida, que ele faz as coisas no que dá na sua cabeça. E sempre quando nós agimos assim, nós pagamos um alto preço. Então o segredo de ser abençoado, ou seja, o segredo de ver as bem-aventuranças de Deus na nossa vida, é a gente temer o Senhor. Aqui o salmista, ele enfatiza a questão do homem. Mas entenda que quando ele fala isso, ele está falando do homem na sua forma completa em relação à mulher, o homem, o marido, a esposa. Aqui ele retrata a questão do marido por uma certa responsabilidade que recai sobre a nossa vida. Vamos lá. Quem é que é responsável para trazer o recurso para dentro de casa? Não é o marido? Então ele escreve e ele faz alusão de um homem. Que todo homem que teme a Deus, ele é bem-aventurado. No versículo de número 2 ele diz: pois esse homem, ele comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. Sabe o que ele estava querendo dizer aqui? Que esse homem, quando ele teme a Deus, ele tem dignidade. Ele tem dignidade. As pessoas olham para ele e veem que ele é uma pessoa responsável, que ele tem o prazer de trabalhar, ele tem o prazer de trazer a solução, a necessidade, aquilo que a sua casa precisa. Ele tem o prazer de trazer e ele é feliz nisso. Ele se sente bem. Diferente daquelas pessoas que só vivem reclamando, só vivem se maldizendo. Não tem condição de uma pessoa dessa ser uma pessoa bem-aventurada, de maneira nenhuma. No versículo 3 ele diz: a tua mulher, como também poderia ser o teu esposo,
será como uma videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos como planta de oliveira à roda de quê? Da tua mesa. Por quê? Porque aqui o autor dos salmos, desse salmo aqui, eu acredito que foi Davi, ele está retratando a felicidade de um homem que teme a Deus em relação à comunhão na sua casa. Os irmãos estão compreendendo? Porque um homem que não teme a Deus, uma mulher que não teme a Deus, não há felicidade dentro da sua casa. Ele não consegue ver a sua casa frutificar, a sua casa crescer. Ele não consegue ver aquelas pessoas que estão ao seu redor, que é a sua família, dar frutos. Pelo contrário, ele passa a ver as coisas de uma forma negativa. Porque ele não é um homem que teme a Deus. Vamos fazer aqui uma comparação de um homem que teme e um homem que não teme. Um homem que teme a Deus é aquele que sabe quem é Deus. Ele conhece Deus. Então a primeira coisa que ele vai fazer é levar Deus para dentro da sua. Fale forte, da sua. E quando ele leva Deus para dentro da sua casa, ele consegue alcançar a sua família. A sua posterioridade, o seu fruto do seu ventre, os seus filhos, os seus parentescos. Se você estiver enquadrado, você vai dando glória a Deus. O seu vizinho, o seu companheiro de trabalho, o seu amigo da escola. Se você temer a Deus, você faz a diferença. Senão, as pessoas vão ver quem realmente é você. Porque aqui você pode ser uma coisa, mas lá no teu trabalho, só quem sabe quem você é Deus. Só quem sabe quem você é lá fora é Deus. Então para isso você tem que ser uma pessoa que teme a Deus. A parte B do versículo diz que os teus filhos serão como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Isso aqui, irmão, tem algo muito profundo. A oliveira, ela é uma planta muito forte. A oliveira. Inclusive é tirado o fruto dela para fazer a essência, o óleo. Então o que é que acontece? Além dela ser uma planta forte, ela é uma planta de muita utilidade. E o homem que teme a Deus, ele é um homem sábio. E os seus filhos, eles se tornam pessoas. O caráter dos seus filhos é um caráter diferente. Mas pastor, o meu filho tem um temperamento assim, assim, assim. Sim, mas até hoje ele tem sido planta de oliveira ao redor da tua mesa. Ele não tem te deixado, ele não tem ido embora. Ele não tem ido de contra a tua vontade. Por mais que ele seja isso, por mais que ele seja aquilo, a autoridade que está sobre você, sobre um homem ou uma mulher que teme a Deus, ainda faz com que eles estejam ali. Está todo quebrado, está todo errado, mas eles estão ali. Porque eles são como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Uma hora ou outra você vai começar a ver os frutos aparecer. O 4 é interessante. Ele diz que eis que assim será abençoado o homem que teme a Deus. Ou seja, todas essas coisas, irmãos, acontecem na vida de um homem que teme a Deus. Por quê? Um homem que teme a Deus, geralmente ele procura colocar Deus como primazia da sua vida. Ele coloca Deus como primeiro lugar na sua vida. E a Bíblia diz, não sou eu, que quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, essas outras coisas aqui começam a acontecer na nossa vida. E de repente a gente fica abastado de tudo, cheio de tudo. E a gente se pergunta, meu Deus, como é que eu consegui isso? Como é que eu conquistei isso? Como é que Deus vai pegando aí? Como é que Deus me deu isso? Como é que essa porta se abriu? Como é que eu fui curado dessa enfermidade? Ontem eu estava assim e hoje eu estou dessa forma.
É porque tu é um homem e tu é uma mulher que teme a Deus. E as coisas só acontecem na vida de pessoas que temem a Deus. O salmista, ele faz aqui, ele declama uma grande promessa. Ele diz: o Senhor te abençoará desde Sião. Desde Sião tu serás abençoado. Tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Ou seja, o salmista, ele declara que o homem que teme a Deus, ele é abençoado em todas as áreas da sua vida. Eu costumo dizer, irmão, que a bênção de Deus está conosco, não pelo fato de nós sermos tão abençoados materialmente. Não. Esses dias eu tenho visto a bênção do Senhor sobre a minha vida, de forma que a bênção tem sido gerada não daquilo que eu tenho nas minhas mãos. Escute esse mistério. A bênção está vindo não de mim. A bênção está correndo atrás de mim. Porque eu tenho procurado temer a Deus. E aí no momento das minhas solicitudes, no momento da minha necessidade, eu vejo, irmão, o céu sendo aberto e as chuvas descendo sobre a minha vida. E eu chego a me perguntar: meu Deus, como é que o Senhor providenciou isso? Ora, era uma necessidade de um homem que teme a Deus. Um homem que não erra, não, um homem cheio de defeito, mas que ama e respeita a autoridade de Deus sobre a minha vida. É isso aí que faz a diferença. E pode ter certeza, quando eu digo que isso serve para todos os âmbitos da nossa vida, para toda fase da nossa vida, é porque Deus, ele vai abençoar todas as áreas. Essa palavra é profética. Deus, você temendo a Deus, Deus vai abençoar a tua vida financeira. Deus vai abençoar a tua vida profissional. Tu vai ser bem sucedido lá no teu trabalho. Deus vai abençoar a tua vida sentimental. Mas pastor, fulano não quer, Beltrano não quer. Irmão, já vi Deus tirar a gente da frente. Porque a palavra do Senhor diz que quando algo não é prioridade, quando algo é empecilho na vida da pessoa, Deus pega e tira. Deus pega e tira. Por quê? Porque Deus, ele quer nos abençoar. E a Bíblia, a palavra do Senhor diz que ele, até para dar vitória a crente, até matar, ele mata. Como também, por causa de um crente, ele decide destruir uma cidade. Por causa de um crente. Então, irmão, o que é que acontece? Eu vejo que as bem-aventuranças, elas vão recair sobre minha vida a partir do momento que eu temer a Deus. As Escrituras, elas deixam para nossas vidas que é evidente, é certo que a felicidade do ser humano não está associada a seus talentos, a sua idade, a sua profissão, aos seus relacionamentos, a sua beleza, a opiniões de outras pessoas, opinião pública que é de outras pessoas, ou qualquer outro fator de fora, externo. A palavra de Deus afirma que às vezes somente aqueles que temem a Deus se realizam e é realizada as suas vontades. E eles são felizes porque são bem-sucedidos em tudo que eles fazem. É isso que a palavra diz.
A palavra diz que isso para nossas vidas é como se fosse uma ideia divina. Observe que o texto ele começa a falar de trabalho e família. Então, o trabalho e a família são criações de Deus, divino. Sim ou não? Mas, depois da queda espiritual do homem no Éden, essas duas áreas da vida humana foram atingidas. O trabalho passou a ser árduo e a família deixaram de ser apenas fontes de bênção. Contudo, aqueles que mantêm a aliança com o Altíssimo têm sempre a vida restaurada. Ou seja, por mais que essas duas coisas, trabalho e família, seja difícil até de conciliar, aqueles que temem ao Senhor, essas áreas elas são sempre restauradas, restabelecidas. Você sabia que quando eu digo que a bem-aventurança ela vem e ela cobre todas as áreas da nossa vida, você sabia que não tem como a pessoa ser feliz na vida espiritual e passar dificuldade na vida sentimental? Não tem como a pessoa lidar com essas duas diferenças. Porque quando realmente Deus está no centro da nossa vida, nós somos felizes em tudo. Mas pastor, eu sou bem sucedido e eu posso considerar-me como alguém que não tem tanta necessidade, porque tudo que eu precisava eu já tenho. Mas aí a tua vida familiar, o teu relacionamento com a tua família está bem? Se não tiver, irmão, tem alguma coisa errada. Se não tiver, tem alguma coisa fora da vontade de Deus, ou você está deixando de assumir a sua responsabilidade como um homem que tem a Deus. Os irmãos estão compreendendo? Está dando para entender? Por quê? Porque temer a Deus é a garantia que em toda a minha vida eu vou ser bem sucedido. Olha a visão que nós temos errada, a questão de ser bem sucedido nas áreas da nossa vida. Eu vou falar um pouco de cada uma delas. A vida matrimonial, sentimental, vamos colocar aqui. Uma suposição, o casal está passando por um conflito em que ele não consegue conciliar as suas vidas. E fica aquele conflito, aquela discussão, aquela briga constante, e eles não conseguem se resolver. Isso não é o sinal que a bênção de Deus não está com você, porque isso é fato. Todo casal, ele tem os seus problemas. Eu estou para ver aí no casal, se você pensa que o pastor não tem problema com a sua esposa, é o que tem mais. Só que ele não transparece. Porque eu não posso subir aqui no púlpito e pregar para você os meus problemas. Não, eu tenho que pregar solução. Aí o que é que acontece? A partir do momento que você tem uma outra mente em relação a Deus, para o seu relacionamento, para a sua vida sentimental, aí as coisas começam a melhorar. A vida material do mesmo jeito. A partir do momento que você torna-se fiel para com Deus, irmão, pode ter certeza, Deus manda você fazer prova dele. Mas enquanto você permanecer infiel, você vai continuar dessa maneira que você está aí, ou pior. Na vida profissional, a mesma coisa, porque a vida profissional, ela segue-se de responsabilidade, relacionamento interpessoal. Coisa de pessoas com pessoas. Por que tem pessoas que se sobressaem no seu trabalho? Porque sabem se relacionar. Porque é uma pessoa que teme a Deus.
Que ela sabe que ela está lá no trabalho dela, levando a imagem de Deus sobre a vida dela. E que onde ela chega faz a diferença. Escute só. Lá vem um pastor massa ali. Não vamos falar mais sobre isso não. Porque o assunto que ele estava falando não interessa a mim. Então, ou eles vão mudar de assunto, ou eles vão se calar, ou eles vão fazer alguma coisa, porque na minha vida há uma imagem de alguém que teme a Deus. Então, de alguma forma, uma pessoa que teme a Deus, ela faz a diferença, ou seja, ela se sobressai das outras pessoas. É por isso que eu digo, irmão, que você tem que ser o melhor. Tem que ser o melhor mesmo. Faça o seu melhor. O que você for fazer, faça o melhor. Sabendo que você não faz para Deus, mas para o homem, mas você faz para Deus. Como se você fizesse algo que você tem que fazer o melhor para Ele, porque Ele é digno. Ele é digno que você faça o melhor. Na vida espiritual, por que nós encontramos tanta dificuldade na vida espiritual? Porque a vida espiritual está relacionada a você próprio, é algo individual. Ninguém pode fazer algo espiritual por você a não ser orar. Sendo que tem gente que só sabe pedir para as pessoas orar. E o que é que acontece? Algo de espiritual que Deus vai fazer, Ele vai fazer na sua vida. Algo que Deus tem reservado é intransferível. Jamais vai poder passar para outra pessoa se Deus tem reservado isso para você. Então é necessário que isso aconteça. É necessário que a promessa ela venha se cumprir. Só que você precisa reconhecer Deus na sua vida. E como é que nós reconhecemos Deus na sua vida temendo a Deus? Abrindo espaço para Deus trabalhar na nossa vida. A gente nunca parou para meditar, irmão, quantos milhares, bilhões de neurônios a gente tem na cabeça. E todos eles conseguem raciocinar. Se nós usássemos pelo menos a metade que nós tem, as mulheres têm mais do que os homens. O homem ele tem um lugarzinho na cabeça, a mulher ela tem gavetas, onde ela armazena mais coisa do que os homens. Eu tiro isso pela minha esposa, Solange. Né? Quando eu digo que ela é a metade do meu ministério, é porque ela faz mais do que eu. Porque ela tem o poder de armazenar coisas mais do que eu. E preparar, e fazer ali, e cumprir. Então, o que é que acontece? Para que a gente seja bem sucedido, bem aventurado na nossa vida espiritual, nós temos que trabalhar a nossa vida, irmão. Hoje eu estava conversando com a irmã Márcia a respeito de trabalhar com as crianças. Aí eu disse assim, as nossas crianças, elas não andam mais rápido, espiritualmente falando, elas não progride mais, cresce mais por causa de nós mesmos. Que a gente deixe de passar conteúdos importantes para ela que a gente pensa que é errado. Vou dar um exemplo aqui. Nós deixamos de ensinar quando é pequeno, quando é grande eles vão querer conhecer. Porque a gente cria eles dentro de uma gaiola e a gente marca as horas para ir lá colocar a comidinha na boca dele, a água para ele beber e pronto, fecha a gaiola e pronto. No máximo, a gente tira lá aquela parte de baixo, dá uma limpadinha e bota lá de novo. Quando limpa, né? Ainda tem uns que ainda faz a covardia de ligar uma mangueira de longe mesmo para lavar. Assim é o nosso filho. E se nós não ensinar eles a mastigar a comida, dizer para ele que essa comida para ele não serve, essa daqui já é melhor. Quando ele chegar numa estatura, que ele sai da pré-adolescência para a juventude e ele cresce, ele vai querer conhecer tudo. Então não houve o crescimento espiritual se a gente não ensinou ele.
Agora você vai compreender o que é que eu estou falando, porque eu estou falando de crescimento espiritual. Por que que hoje, escute, os nossos jovens, eles são totalmente diferentes dos jovens de 10 anos atrás, a qual eu participei de uma mocidade de 10 anos atrás. Porque quando eu aceitei Jesus, aceitei não, quando Ele teve misericórdia de mim e me escolheu, quando eu fui para os braços dele, eu acho que na minha primeira semana de crente, eu já estava buscando o batismo no Espírito Santo. E o que é que acontece hoje? A pessoa morre velha e não é batizada no Espírito Santo. Irmão, é uma promessa. Você está me compreendendo? É uma promessa de Deus ser batizado no Espírito Santo. Faz parte do crescimento do cristão na vida espiritual, na bem-aventurança na vida do crente. Eu estava pregando aqui, agora, sexta-feira, a doutrina, e eu estava falando um tópico relacionado a isso, que nós precisamos aceitar Deus trabalhar na nossa vida. Independente do que Deus vai fazer, nós temos que aceitar. Porque quando nós aceitamos, as coisas começam a desenrolar, a acontecer. Porém, enquanto nós estivermos resistindo, a gente vai continuar da mesma forma. É por isso que tem crente velho, porque crente velho é o crente que de uma idade avançada. E crente antigo é o crente que tem bastante tempo dentro da igreja, né? Tem crente antigo que até hoje tiveram uma experiência com Deus. E eu aprendi sexta-feira que Deus quer que a gente viva de experiência. Deus quer que a gente viva de experiências. Para isso a gente tem que temer a Deus e desejar a Deus. A gente tem que sacrificar um pouquinho a nossa vida em oração. Desejo do Senhor, irmão, de fazer aquela última Páscoa ali, é algo extraordinário. As palavras do Senhor, que Ele disse para o discípulo, Ele disse que, porque eu sei que aqui é a última vez que eu faço com vocês até quando nós estivermos no reino de Deus. Então, quer ser bem-aventurado em todas as áreas da tua vida? Procura temer mais a Deus. Procura se entregar mais a Deus. Procura fazer mais parte, ser mais participante. Essa questão de vir à igreja, é algo muito importante. Às vezes nós tratamos como algo que não tem muito valor, mas é muito importante. Enquanto você está aqui na igreja, Deus está trabalhando na sua vida e na vida dos seus. Porque aqui você vai estar demonstrando que você é uma pessoa que teme a Deus. Então você vai ser uma pessoa bem-aventurada. Isso é tão importante que isso alcança até a nossa posterioridade, nossos filhos, uma nova geração. Porque o que você está vivendo hoje vai ser um retrato, a imagem dos seus filhos amanhã. É assim ou não? O que é que nós estamos passando para os nossos filhos? É importante a gente rever isso aí. O versículo 6, para nós terminar. Ele diz: e verás o filho de teus filhos. Verás o filho de teus filhos e a paz sobre Israel. Ou seja, essa bênção aqui, irmão, ela não vai servir só para hoje, ela vai alcançar a tua família. Eu estava meditando sobre isso aqui e vi que os judeus, eles trabalham em cima de algumas lógicas. Por exemplo, quando aquele homem que era cego, ele chegou, o cego de nascença, ele chegou diante do Senhor, aquelas pessoas que estavam ali, até mesmo os discípulos, perguntaram se quem pecou foi ele ou foi os seus pais. Aí qual foi a resposta de Jesus? Não, nem foi ele e nem foi os seus pais que pecaram. Olha para cá, irmão, não você vai perder.
Nem foi ele e nem foi seus pais. Foi para que se manifestasse na vida dele a minha glória. Então, irmão, Deus, Ele tem pressa. Deus, Ele quer que nós sejamos pessoas muito abençoadas. Nós sejamos pessoas que vêm entender que a nossa necessidade, ela vai além até de coisas que já está faltando na nossa vida. Aquilo que a nossa satisfação, perdão, vai além de coisas que até a gente está faltando na nossa vida. O apóstolo Paulo, ele disse o quê? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Era um homem que temia a Deus grandemente. Verdade? Os irmãos estão ali, né? Enquanto isso, nós vamos louvar a Deus para que a gente venha entrar agora no serviço da ceia. Ok já, né? Ok. Os irmãos podem vir aí, vamos orar pelos